Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre bases do contraste de ultrassom, que é o que utilizamos na ecocardiografia, né? Então, inicialmente, em 1984, Feinstein que começou a trabalhar essa ideia do contraste, tá, de uma forma mais elaborada. Então ele conseguiu opacificar pela primeira vez as câmaras cardíacas esquerdas, que até então não tinha sido conquistado esse passo, obtendo microbolhas estáveis através de uma albumina sonicada ou sonificada, ou seja, pequenas partículas da albumina que permitiam passar pela barreira pulmonar e atingir as câmaras esquerdas. Então, a partir daí, se percebeu que essa opacificação das câmaras esquerdas dava um efeito contraste junto ao sangue e que dava um enriquecimento muito grande na imagem cardiológica. O grande problema é que essas bolhas não eram estáveis e elas duravam muito pouco tempo e não permitiam uma análise adequada. Então esse primeiro contraste obtido por Steven Feinstein teve o nome de Albunex. E qual é a base física dos agentes de contraste de ultrassom, que difere dos demais agentes de contraste? Bom, ao contrário dos contrastes empregados para ressonância magnética e para tomografia, que eles utilizam as características físico-químicas das células para o seu efeito, o contraste de microbolhas, que é como chamamos o nosso contraste para ultrassom, eles utilizam as características físicas do próprio meio, por exemplo, as características físicas do ultrassom. Então, quanto maior a diferença de impedância acústica entre esses meios, maior vai ser a reflexão, tá? E maior a intensidade desse sinal ultrassônico e do efeito contraste, né? E o meio gasoso é o que promove essa diferença em maior grau de intensidade. Bom, então a definição dos agentes de contraste ecocardiográfico é que a expressão agente de contraste de ultrassom é usada para descrever a substância que, quando introduzida no organismo, ela é capaz de produzir um espalhamento acústico, uma reflexão tão intensa, né, que o propósito do contraste de ultrassom é potencializar isso, intensificando o sinal do sangue. Então, por isso você passa a ver onde tem sangue muito branco e aonde não tem, fica numa intensidade de contraste menor ou ausente. Então vai ficar numa escala de cinza menor ou vai ficar preto. Então aqui vocês podem observar esse efeito das microbolhas no campo ultrassônico. Então, de acordo com essa energia ultrassônica, que é controlada pelo índice mecânico, que você faz um ajuste no próprio aparelho de ultrassom, na plataforma dele. Então, de acordo com esse grau de energia ultrassônica, você vai ter maior ou menor compressão e expansão dessas bolhas. E essa propriedade viscoelástica das bolhas, que permite essa compressão e expansão, é que produz esse maior grau de espalhamento acústico ou reflexão que você tem das ondas sonoras. Então aqui, se você tiver uma energia ultrassônica muito baixinha, você vai ter uma ressonância do tipo linear. Então é como se fosse na imagem fundamental. Então a energia que você emitiu vai ser a energia que você vai receber ultrassônica, na mesma frequência. Certo? Então isso não produz muito espalhamento acústico. Então eu não consigo ativar de uma forma adequada essas microbolhas para ter a sua melhor propriedade e melhor efeito contraste. Quando eu utilizo os harmônicos, tá? Que foi descoberto justamente por conta das microbolhas, que eu tenho uma tecnologia no equipamento que permite potencializar muitas vezes ou somente obter os sinais que são múltiplos da frequência emitida. Então, como que é o comportamento das microbolhas ou do contraste para ultrassom mediante o campo ultrassônico? Isso vai de acordo com a potência ultrassônica. Então, se eu tiver no caso da imagem fundamental, que eu emito uma frequência e recebo a mesma frequência emitida, eu tenho uma ressonância linear. Tá? E isso não me permite obter o melhor resultado das microbolhas, que é o seu efeito contraste. Então eu preciso do quê? Eu preciso de uma resposta de harmônicos. Então por conta das microbolhas é que foi descoberta a tecnologia de harmônicos, porque percebia que ela emitia reflexos, sinais de ecos que eram múltiplos da frequência emitida. Então isso chamam-se harmônicos. Então esses sinais
que são múltiplos da frequência emitida, é que passam a ser de interesse para o efeito contraste, e as máquinas, evolutivamente, elas tiveram uma tecnologia capaz de pegar esses sinais harmônicos das microbolhas. E aí eu passo a ter uma resposta o quê? Não linear, que é a imagem harmônica, não fundamental. E essa resposta não linear da microbolha é que nos interessa, quando eu aumento um pouquinho mais a potência de ultrassom. Então, se eu tiver uma potência muito baixinha, eu vou ter uma resposta linear. Se eu aumentar um pouquinho a potência de ultrassom, eu tenho uma resposta não linear. Mas isso é muito pouco, tá? Muito pouco menos mesmo. Isso é trabalhando o índice mecânico da máquina. E se eu aumentar um pouco mais, eu vou ter um sinal intenso e transitório. Por quê? Porque eu rompo a membrana da microbolha. E aí também, muitas vezes, não nos interessa. Então, a resposta melhor é a resposta de harmônicos linear, mas sem produzir múltiplos harmônicos e acabar estourando as microbolhas. Então, a gente percebe por aqui, tá? Se eu coloco mais ou menos o índice mecânico, que é a energia ou potência ultrassônica, né? Que tem um caminho final em comum, apesar de terem equações físicas um pouco diferentes. Então, se eu deixar praticamente 0, 0, 1, eu não tenho a resposta que eu quero das microbolhas. À medida que eu coloco entre 0, 1 e 0,5, eu tenho o melhor efeito, principalmente nas máquinas mais modernas. E a partir daí, geralmente mais próximo de 1, eu geralmente tenho um intenso sinal e acabo rompendo as microbolhas. Qual é o agente de contraste que nós utilizamos hoje? Nós utilizamos o contraste de segunda geração, e o que nós dispomos no mercado mundial é o Optson e o Definity, que está na América do Norte. Nós temos principalmente o Sonovil e o Luminity, que é o Definity com outro nome, na Europa, tá? E também eu tenho também no Canadá, e eu tenho, e nos Estados Unidos também, né? Eu tenho o Definity, como eu havia dito, e no Brasil eu só tenho o Sonovil. Nós já tivemos o Optson, nós já tivemos o Definity, mas atualmente nós só temos o Sonovil, mas que ele nos permite um ótimo efeito contraste. Então isso é bom para nós também, porque ele é um contraste de segunda geração e tem uma resposta muito boa, com microbolhas muito boas. E os resultados com e sem contraste na análise da borda endocárdica já está mais do que estabelecido. Então, o que eu tenho? Principalmente para delineamento de borda endocárdica, os estudos que eram não interpretáveis sem contrastes, eles praticamente zeram quando eu coloco contraste de ultrassom. E a dificuldade técnica, ela reduz significativamente, de modo que, inclusive, alunos em treinamento, eles conseguem identificar a borda endocárdica e a função ventricular com muito mais facilidade, tá? Não precisa ser nenhum expert para isso. Nós tivemos um período, aí, um ano aí, muito ruim para o contraste, que foi em 2007, porque o FDA, por uma relação ali que ele não identificou causa e efeito, por algum motivo, talvez outro, ele colocou um alarde em todo mundo em relação ao risco que o contraste de ultrassom poderia causar. Bom, isso teve uma retaliação de vários experts mundiais que utilizavam largamente o contraste, e pôde-se comprovar que realmente o contraste era seguro, seja em repouso, seja junto à ecocardiografia de estresse, e não causa nenhum malefício perto de outras modalidades diagnósticas que têm até um potencial de risco maior. Tá? Então isso daí foi exaustivamente publicado para que caísse aquele conceito do FDA, e isso ocorreu. E quais são as aplicações do contraste para ultrassom? Tá? As principais aplicações que utilizamos no nosso meio é para o delineamento da borda endocárdica, é o que mais utilizamos hoje para a gente melhorar a análise segmentar e função ventricular, para opacificação da cavidade, e a gente consegue identificar se é um trombo, uma massa, ou se era um tendão, né? E não é trombo, porque aí o trombo não opacifica. Para otimização também da imagem, principalmente relacionada à borda endocárdica junto à ecocardiografia de estresse, e análise da viabilidade miocárdica, que o contraste de microbolhas ajuda demais nessa análise funcional e delineamento detalhado da segmentação cardíaca.
E na perfusão miocárdica também nós utilizamos, mas ainda até hoje não está totalmente aprovado. Aí depende de um software especial para isso, de um treinamento maior para análise de perfusão miocárdica, e não é totalmente aprovado nem no exterior e nem aqui nacionalmente. Então nós utilizamos muitas vezes como uma análise associada à análise da borda endocárdica. E por fim, a sonotrombólise, que é onde nós temos a aplicação terapêutica do contraste de ultrassom, junto com a aplicação do ultrassom e o contraste na destruição do trombo, um grande trabalho do Dr. Wilson, que tem uma publicação e uma relevância inclusive internacional. Então essas são as principais utilizações no cotidiano da ecocardiografia de um modo geral, onde utilizamos o contraste. Temos outras aplicações? Sim, mas as principais são essas. E por que então utilizamos o contraste? Precisamos ajustar a câmera para ter melhor brilho, contraste, para ter um efeito da foto melhor, concorda? Na nossa máquina fotográfica, a mesma coisa. Por que precisamos do contraste para o ultrassom? Porque quando nós colocamos o contraste de ultrassom, nós fazemos um ajuste, uma definição de imagem que antes ela passava muitas vezes despercebida. Muito obrigada.